Boa noite, galera de casa. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Larissa Lima, mentora de comunicação. Eu ajudo empreendedores a destravar, a entender que existe conhecimento, ferramentas, técnicas, estratégias para você arrasar nos seus conteúdos de forma descomplicada. E hoje eu tô aqui mais uma vez no episódio do MentoraCast. E claro, graças a Box 404 Estúdios, esse espaço incrível em Campinas, 10 estúdios, mais de 30 cenários para você gravar seu curso, seu podcast, sua mentoria, seu treinamento ao vivo, tudo que você quiser, que eles estão prontos para te receber. E o melhor, gente, eles entregam tudo gravado para você só postar. É um sonho, e graças a Box esse sonho está sendo realizado há um bom tempo. E eu quero agradecer também a minha convidada hoje, que é uma potência no digital, logo vocês vão conhecer. Esse episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vendas, comunicação, propósito, digital. Seja bem-vinda, Carol. Carol Prieto é simplesmente apresentadora, palestrante, mentora. Ela desenvolve produtos no digital, ajuda as pessoas a ter os seus próprios produtos. E para mim é um prazer e uma honra ter você aqui comigo em Campinas. Veio de São Paulo. E olha que legal, eu conheci a Carol num reality show que eu participei esse ano, há um mesinho atrás. Foi uma experiência incrível, ela me entrevistou, foi uma das apresentadoras do reality. Fiquei na final do reality, né, Cá? Já ia falar um pouquinho sobre isso também. E vamos convidar a galera para participar, né? Bora. Afinal, os empreendedores precisam passar por essa oportunidade de estar em frente às feras. Cá, conta um pouquinho, quem é a Carol Prieto? Boa noite, é um prazer imenso estar aqui. Obrigada pela oportunidade, Lari. Estou super feliz, viu? Vim com o maior prazer do mundo, de São Paulo até aqui. Eu vim falando até nos stories que muitos poderiam dar desculpa, né? É longe, ai, não tenho tempo. E aí foi até bom que eu acelerei algumas decisões. Incrível. É muito bom. Quando a gente tem, né, um propósito, a gente tem um direcionamento, uma visão de longo prazo, né? Então, por isso estou aqui, super feliz, tá? De estar aqui. Então, quem é Carol? Então, sou mentora, sou mãe, esposa, mãe da Gabriele, esposa do Orlando, mãe de pets também, tenho 3 cachorros, sou aí mentora de mais de 440 pessoas, a grande maioria mulheres, empresárias e empreendedoras. Já ajudei aí a lançar mais de 40 experts também no digital, a lançarem as suas mentorias, seus produtos, formações, enfim, a gente vai falar mais sobre isso, né? Também sou apresentadora do programa Em Frente às Feras, que foi onde a gente se conheceu, que você brilhou lá e foi para a final. Nossa, foi incrível. E que mais? E também, né? Sou infoprodutora essa semana, gente. Me tornei Eu vi. faixa laranja na Eduz, então eu tô super feliz com essa conquista. Explica para o pessoal o que é faixa laranja. O que é faixa laranja, né? Então, algumas plataformas como Hotmart, Eduz, eles dão um nome, né? Para quando você chega num determinado faturamento. Então, o primeiro, na Eduz, que você chega é a faixa vermelha com R$100 mil de lucro líquido como produtor. Porque eu, no início, eu tive faturamento como afiliada, e isso não conta para a faixa. E na primeira vez, né, quando eu atingi a faixa vermelha, eu estava toda feliz que tinha chegado, né, nos 100 mil. Aí eu falei, mas cadê minha faixa? Não, é só como produtora, ainda tem mais um caminho aí pela frente. Eu falei, ai, meu Deus. E como produtora é quando você lança alguém no digital? Não, você. Quando você se lança. Ou você é coprodutora, também vale. Legal. Mas afiliado, não. Tipo assim, se você vende para alguém, vende o produto de alguém e você ganha comissão. Aí isso não entra na faixa. E agora eu sou faixa laranja, que então é mais de R$250 mil em lucro líquido. Ei, Carol, vai pagar o jantar hoje, hein, gente? Eu falei pro meu marido, não, isso não é dinheiro que eu vou ganhar. Já ganhei. Já gastei. Porque no mundo tradicional é o contrário, né? Ai, ganhei prêmio, eu tô ganhando dinheiro, né? Futuro. Não, já foi. Mas por que isso é importante, né? As pessoas talvez não saibam. Porque no digital, muito se fala, né? Ah, já faturei isso, já faturei aquilo, já vendi isso, já faturei não sei quantos milhões, enfim. E aí, então, as plataformas meio que provam, né?
que você efetivamente tem esse resultado. Então, esses dias mesmo eu estava falando, hoje na live, muitos mentores meus não têm essa marca, entendeu? Então, assim, é algo difícil de conquistar, né? Porém, né, ao mesmo tempo, já tem várias pessoas conquistando. Então, se outras pessoas conquistaram, a gente também pode, né? Com então, certeza. agora, rumo à faixa verde. Lá na Eduz, a próxima é a verde, que é 500 mil. Então, a gente chega na meta, agora dobra a meta. E assim vai. Ô, Ká, e por que você decidiu ser mentora? Como que você, na sua trajetória, Aham. como mulher, como mãe, você Sim. falou, eu quero ensinar outras mulheres, outras pessoas a crescerem, a ganharem dinheiro. Como que esse propósito chegou para você? Aham. Não foi assim de uma hora para outra, não foi uma decisão, foi algo que eu fui procurando, pesquisando e de repente eu vi que poderia ser algo para mim, né? Então, eu trabalhei 20 anos, então eu sou jornalista, trabalhei 20 anos com comunicação corporativa, trabalhando em agências de comunicação, né? Assessoria de imprensa, RP, a gente fazia muito evento para influenciadores e tal. Aí eu saí da última agência que eu trabalhei em 2017. E eu pensei, poxa, é a minha chance de fazer algo diferente, que eu já não queria mais trabalhar com aquilo que eu estava trabalhando, que era assessoria. E aí eu queria trabalhar com marketing digital. E aí eu pensei, poxa, já sei, né, fazer. Então eu sei fazer posts bonitos, bem escritos, sou jornalista. É só postar que vai ter resultado. E não foi bem assim. Então eu percebi que eu precisava estudar, entender o que realmente funcionava. E até hoje, gente, a gente não para de estudar, porque sempre tem novidade. As redes, né, sociais, a internet, toda hora muda. Toda hora vem um algoritmo novo, uma rede social nova, e toda hora a gente também precisa se reinventar. Então, o que funcionava até 6 meses atrás já não funciona mais. Então, eu já estou estudando outras estratégias, outras formas de trabalhar, enfim, que vão funcionar para mim e automaticamente para as minhas clientes. E como eu me descobri mentora? Foi assim, foi na prática mesmo. Então, no início, eu queria prestar serviços. Serviços como social media, que na época nem chamava assim, né? Então, aí prestando serviços na área de conteúdos e tudo. E aí eu não conseguia dar resultado nem para mim, nem para cliente, então eu fui estudar. E aí foi com mentorias que eu comecei a ter mais resultado. Então, mas o primeiro passo que eu dei em direção ao estudo foi comprar cursos, né? Cursos, assistir palestras, entrar em grupos de empreendedores e tudo. Mas com mentoria é que eu realmente fui ter mais resultado. Então, eu pensei, poxa, eu posso fazer isso também, né? E foram as minhas clientes que falaram, ai, Carol, você não poderia me ensinar? Elas é que me mostraram que eu Que poderia. legal. Foi muito legal. Minhas colegas de formação, por exemplo, de coaching, elas assim, ai, Carol, não sei usar o Zoom. Carol, como que faz para cadastrar produto digital na plataforma? Ai, Carol, daí eu terminava a reunião, elas falavam, nossa, você nasceu para isso, hein? Aí eu falava assim, gente, mas é tão legal. E é muito legal você falar isso, porque para mim foi muito parecido. Como você falou quando você estava vindo para cá sobre oportunidade, Sim. quando eu comecei a trabalhar na parte de mentora, não estou no digital ainda, né? Mas vamos trabalhar sobre isso. Eu fiz uma mentoria com a Ká também, por conta do reality, a gente está alinhando para poder fazer esse lançamento. E como é que eu me desenvolvi e decidi ser mentora? Porque eu acho que a gente tem que estar disposto a muita coisa. Quando a empresa de saúde que eu trabalhava, ela saiu do Brasil e eu estava bem financeiramente estruturada, ganhando meu dinheiro, conseguindo ter meu tempo de qualidade, que é o que eu mais queria. Quando ela saiu do Brasil, a gente criou uma marca nova e eu fiquei pensando, como é que eu vou trazer essa marca para a vida das pessoas? E eu só queria vender os produtos, eu só queria ter novas sócias, era só isso. E aí, no encontro de network, eu montei um grupo com começamos com 20 mulheres, hoje tem 350 mulheres. Uau. Nesse grupo, eu vi a dificuldade que elas têm de falar do seu negócio. Ainda mais na pandemia, né? Pandemia foi o boom do meu negócio. Então, assim, eu lancei a minha mentoria Destrave Digital, que é o meu carro-chefe, vamos dizer assim.
no finalzinho de 2019. E foi muito importante, porque quando deu a pandemia, que foi em março de 2020, então eu já tinha tido a minha primeira turma, eu já tinha provas sociais, já tinha pessoas me indicando, assim, fãs. E aí elas quiseram ser minhas afiliadas, né? Me indicar, criar grupos, sabe? No WhatsApp para me divulgar. Então, assim, foi muito legal. E aí também, nesse período, eu comecei a ser procurada para dar mentorias de lançamentos. Porque aí, então, eu tinha Que case, o tava meu bem no próprio começo, Cá. case. E aí, assim, as pessoas queriam fazer o que eu estava fazendo. Até os meus mentores me procuraram, porque eles estavam com dificuldade, por exemplo, com afiliados. Eles tinham dificuldade de escalar. Então, eu passei a ser mentora, né, consultora, vamos dizer assim, até dos meus mentores na época. Porque aí eu já estava com esse know-how, né? E esse trabalho que estava sendo super legal. Ô, Kai, e como que você ajusta um posicionamento no digital para que as pessoas entendam o que você faz e, melhor, queiram comprar de você? Ah, é muito legal isso, gente, porque assim, a gente precisa primeiro definir, né, o que você vai vender, para quem que você vai vender. Então, as pessoas muito se perdem achando que vão falar para todo mundo. Não, porque o meu negócio eu falo para todo mundo. O meu Todo negócio, mundo por compra. exemplo, pode ser para homens, pode ser para mulheres, pode ser para empresa pequena, empresa grande, pode. Mas a hora que eu determino meu nicho, ou seja, meu público-alvo específico, aliás, quem determina esse público-alvo sou eu, e não é o Instagram, ou o Facebook, ou o YouTube, ou o Google. Não, quem determina sou eu. E aí vai muito do seu trabalho, que é de comunicação. Como que a gente nicha, né? É falando o que a gente faz? Sim, mas é muito da nossa comunicação. Então, no início, quando eu comecei a fazer, por exemplo, tráfego pago, a primeira estrategista que eu tive falava assim: não, porque o Facebook está te trazendo esse público. E era um público completamente que não era o meu. Que eram, assim, pessoas que vendiam pela OLX. Tipo, não é esse meu público. Aí eu perguntava para a pessoa: qual que é o seu Instagram? Não, não tenho Instagram, eu vendo pela OLX. Eu falei assim: não é esse meu público. Ela falou: não, mas o Facebook está te trazendo. Eu falei assim: não, amiga, a errada sou eu. A minha comunicação que está errada. Eu não estou conseguindo transmitir para o Facebook Isso, entender. exato, para o Facebook entregar. Então, toda vez que a gente reclama do cliente que está chegando, na verdade, a gente precisa parar tudo e analisar a nossa comunicação. Perfeito, ótima Então, dica. como que a gente faz, né? Estudando esse público. Então, primeiro eu defino o público, o produto, o que eu vou vender. Depois eu estudo esse público. Quais são as dores? Quais são os desejos desse público? Qual a transformação que eu gero para esse público? E aí eu vou ter que comunicar isso. Na descrição da minha bio, se for no Instagram, no seu sobre, se for no YouTube, na thumb, né, aquele banner lá no YouTube, se é LinkedIn, é no LinkedIn. Enfim, você tem que se apresentar ali. Né? Lógico que a gente pode ir mais a fundo ali nos detalhes, né? Eu tenho mais lives aí sobre isso, por exemplo, sobre análise de Instagram, que aí você tem que colocar uma foto que te traga autoridade, não uma foto muito de longe, tem que ser uma foto de perto, tem que explicar o que você faz na descrição da bio, dizendo o que você faz, para quem, como, quais são seus diferenciais e a transformação que você gera. Só que no Instagram são só 150 caracteres, Eu ia falar isso né? Exatamente agora. Aí Uma luta. É um desafio. E aí eu até fiz uma live hoje sobre isso, e peguei um exemplo de uma das minhas alunas, né? Que aí o diferencial da minha mentoria é o propósito. Né? Então, a gente tem ferramentas para descobrir o propósito. E muitas vezes fala: eu sei meu propósito. Ou, não sei meu propósito. Enfim, de qualquer maneira, eu sempre peço para as minhas alunas fazerem uma ferramenta, né, um passo a passo, para escrever o propósito. Porque quando a gente tem essa frase, né, eu consigo direcionar melhor
a aluna, porque tem que fazer sentido para ela, tem que fazer sentido para o cliente. E aí, a outra sacada muito importante é, depois que você estudou o seu cliente, você usar as palavras que ele usa para descrever você e o seu produto, o seu serviço. Que aí, então, o seu cliente vai falar, nossa, é isso mesmo que eu preciso. Ela entende, né, a minha dor ou o meu desejo, né? E aí você consegue melhor, né, atrair o cliente certo. Você sabe que na minha mentoria, eu falo muito sobre nicho. E as pessoas, elas não sabem o que é nicho. Nem sabe o que é, né? Nicho é uma fatia do mercado que você está disposto a desenvolver, a trazer, a trabalhar em cima daquela fatia. Então, por exemplo, se a gente fala comunicação, mentora de negócios digitais é um nicho muito grande, né? Muito amplo. Então, você tem que escolher qual é a fatia. Então, eu escolhi a parte de conteúdos, de vídeos, de estratégias, de intenção. E as pessoas não sabem. E a bio, o que eu ensino também é justamente isso. É ela entender que na bio ela tem que pensar em 3 linhas. Primeiro, frase de transformação. Ó, dica para vocês aí de casa, anota que essa dica é só para os alunos, hein? Frase de transformação, na primeira linha da bio. Na segunda, você vai ter ali a sua autoridade, quantas vidas você já transformou, quantas pessoas você já ajudou, ou então a sua autoridade da parte profissional. E na última linha, você vai colocar a sua CTA. Então, tem que ter um clique aqui, agende agora comigo, tal coisa gratuita. Eu coloco um diagnóstico da comunicação de forma gratuita para entender como está o momento da pessoa em relação à comunicação. Porque muitas vezes ela quer se comunicar melhor, mas ela nem sabe qual é a dor do cliente dela. Pois é. E a gente tem exatamente isso também. No primeiro passo da mentoria, a gente tem dores, desejos, crenças positivas, crenças negativas, situações em comum. A gente tem coisas que a pessoa passa para ela poder, quando você criar um conteúdo, ela se identificar ali com você. E, cara, quais são os principais erros do posicionamento? Quando a pessoa fala, eu quero ter um posicionamento de autoridade. Ela já pensa num terno, numa boa maquiagem, ela não pensa na cor, ela não pensa no detalhe. O detalhe no digital importa muito. Quais são os principais erros que as pessoas cometem? Bom, tem inúmeros, né? Enfim, mas a gente pode citar alguns. Então, algo que a pessoa, às vezes, talvez não pense, né? Que é a incoerência. Então, você falou, vamos fazer fotos profissionais, vamos na cabeleireira, vamos na maquiadora. E aí, a hora que a pessoa olha a foto do Instagram e abre a câmera numa chamada de vídeo, você fala, ué, é a mesma? Né? Então, a gente não pode ser incoerente, inconsistente. Inconsistência a gente pode falar também. Enfim, incoerente na imagem, no seu dia a dia. Aquilo que você fala tem que ser o que você faz. Então, não adianta eu chegar para as minhas alunas e falar, façam stories diários, e eu mesma não faço, sabe? Ou eu falo para as minhas alunas, façam lives, e eu não faço. Façam vídeos, e eu não faço. Isso é incoerente na minha visão, tá? Ou eu chegar e falar de vendas, eu não faço vendas, né? Ou não provar que faço vendas. E fazer isso atrai. A pessoa consegue enxergar e ela consegue se conectar com você, porque ela olha e vê, você fala exatamente o que você faz. Então, você se torna uma pessoa magnética, você consegue atrair as pessoas de uma forma mais leve. Eu lembro que lá no programa, eu falei, né, quando as pessoas me perguntaram, você trabalha com o quê? E eu já vou... copia e cola, assim, já tá na minha cabeça e eu não troco nenhuma palavra, praticamente. E as pessoas falavam, nossa, você fala muito bem. Aí acho que elas ficaram pensando, será que ela vai falar bem assim lá na frente também? Né? Porque a gente tem essa incoerência natural. E como que você não se torna uma pessoa incoerente? Então, é vivendo aquilo que você fala, aquilo que você tá vendendo, né? Então, eu vivo o que eu falo para as minhas mentoradas fazerem. Né? Então, eu não sou incoerente. Hoje mesmo, eu estava dando algumas instruções para uma das minhas mentoradas e eu até perguntei para ela, você se arruma para trabalhar? Porque, gente, isso é uma sacada assim, de mestre. E até é bom. Né? Entra na nossa rotina até para produção de conteúdo. Por quê? Porque se você não se arruma para trabalhar, primeiro você manda uma informação para o seu cérebro mesmo de que você não está para o sucesso. Não está afim. Não está disposto. Exatamente. Então, vai ser um fardo, né? Trabalhar, vai ser, né? E eu cometi esse erro no início.
Foi depois de muito estudo, estudo de PNL, estudo de prosperidade, enfim, para eu mudar o meu jeito. Então, todos os dias de manhã cedo, eu me arrumo para trabalhar com sapato, com maquiagem, independente se eu vou abrir câmera, se eu vou fazer reunião, se eu vou sair ou não. Eu preciso me sentir uma empresária de sucesso. Com aquela roupa, com aquela maquiagem, com aquela imagem que eu tô vendo no espelho. E aí, eu perguntei isso para minha mentorada, por quê? Porque ela, entre uma reunião e outra, entre um trabalho e outro que ela tá entregando, ela pode fazer um vídeo, já subir. Sim. Se ela tá arrumada. Agora, imagina se ela não está arrumada. Aí vai ser péssimo, né? Não importa o conteúdo que ela passar, porque ela vai passar uma imagem ruim, incoerente, com todo o conhecimento que ela carregou, né, que ela já adquiriu, toda a experiência que ela tem. Se ela parecer mal arrumada para a área dela, entende? Não vai ser legal para a imagem dela. Agora, se ela trabalha todos os dias arrumada e ela tem um baita conhecimento, uma baita experiência, eu falei para ela, aprendeu, ensina, aprendeu, ensina. E isso vai entrar na rotina, porque o problema é esse, é entrar na rotina. Para nós, pelo menos na nossa geração, na sua já é mais comum, mas nas gerações aí dos 30, 40, 50 anos, eu tenho alunas também de 60, 70, não é comum, né? Não é natural, vamos dizer assim, abrir um celular e gravar. Sim. Entendeu? Já as gerações da minha filha, dos nossos sobrinhos e tal, já é mais natural. Porque eles nasceram com a gente filmando eles, né? Então, para eles é mais natural, mais fácil. Apesar de também eles terem essas questões de aparecer, né? Mas é isso, é a gente tornar um hábito aquilo que não é. Fazer parte. Isso. E uma coisa que as pessoas precisam pensar também, principalmente as empresárias e os empresários, é o seguinte: se você não está se arrumando para o seu negócio, por que o outro vai ver valor em você? Se você não se preocupa em colocar um brinco bonito. Se você não está valorizando. Se você não se preocupa em colocar um óculos bonito, por que o outro vai olhar e vai falar, nossa, será que vale tudo isso? E como é que você vai cobrar caro ou um valor que tenha valor, não só preço, se você mesmo não se valoriza? Então, as pessoas têm que pensar desta forma também. Eu tenho que me arrumar porque eu quero passar valor pro outro. E o valor, ele tá num bom blazer, ele tá numa boa calça, não cara, né? Mas assim, que tem uma boa aparência. Hoje em dia, graças a Deus, existem várias marcas que você pode comprar e ter uma aparência incrível sem gastar rios de dinheiro como era antigamente. Antigamente, não. Você tinha que comprar uma calça cara para você falar, opa, cheguei. Isso. Hoje, não. Então, as coisas elas vão facilitando muito pro nosso lado, mas também vai deixando a gente muito acomodado. E, Cá, como que é possível investir num produto digital sem tráfego pago? Como assim? Eu comprando ou eu vendendo? Não. Por exemplo, eu vou começar um produto digital, eu vou investir no meu produto, eu vou lançar um produto. Tá. Eu preciso ter tráfego pago ou não? Como que é possível sem tráfego? Não, como que eu oriento as minhas alunas, né, as minhas clientes, que vão fazer, por exemplo, um primeiro lançamento? Vamos dizer você. Ai, obrigada! Bora dar a consultoria aqui. Então, você já tem uma demanda reprimida. Sim. Então, certeza que se você abrir o carrinho hoje, você já vai ter venda, tá? Por quê? Porque você já vem fazendo um trabalho de posicionamento. Você diz que ainda não está no digital, mas você já está, porque você já faz stories, você já tem uma audiência, você tem uma constância, eu até ia falar sobre isso, né? A incoerência, que é um dos erros, não ser constante, você é constante. Vamos dizer assim, não precisa ser todo dia. Mas toda semana, pelo menos 2, 3 vezes por semana, fazer um post, fazer um vídeo, tá lá nos stories. Pessoal, tô vindo aqui gravar. Pessoal, eu terminei o dia, bom dia, né? Fazer minimamente, fazer uma interação. Sim. Né? Então, como que você pode lançar, né? Primeiramente, você precisa estruturar, pelo menos no papel, e isso eu sei que você tem, né? A sua mentoria, que você já aplica ela no presencial. Então, a minha orientação sempre a primeira turma é você validar o seu método no digital. Então, você precisa ter uma turma, nem que seja de 5 pessoas.
entendeu? E o em grupo também é muito legal, por quê? Porque vai validar a sua escala, entendeu? Sim. Então, no mínimo aí 5 pessoas para você poder validar o teu método no digital e já validar o grupo, entendeu? E aí lança, precisa ter aí pessoas interessadas. Então, eu sempre oriento as minhas alunas. Traz para um grupo de WhatsApp as pessoas interessadas. Você precisa ali gerar o desejo, né? Fomentar. Fomentar um pouco antes de realizar, né? E de abrir carrinho também. Ou você também pode fazer o lançamento, né? Enfim, fazer as vendas no 1 a 1, que era assim que eu fazia os meus desafios no início. Eu lançava lá, colocava propaganda nos grupos, no Facebook, enfim, falava com as pessoas no 1 a 1 e lançava dessa forma, né? As minhas turmas de desafio na época. E depois eu fui fazendo as mentorias, os grupos de mentoria, através de lançamentos. Tá? Hoje está um pouquinho diferente, né? Se você quiser, depois a gente fala disso. Mas uma primeira turma dá sim para fazer orgânico, sem tráfego pago. Eu até oriento a fazer assim, porque é muito importante você validar teu método no digital. Então, o seu método já está validado no presencial. Bora validar o método no digital. O Kai, muita gente tem conhecimento e eu vejo que as pessoas Aham. elas têm o conhecimento não só do que elas aprenderam, mas da vida. Por exemplo, eu comecei a mentoria, eu fiz uma formação de oratória e eu fiz um curso online que tem certificação do MEC e tudo, sobre a parte de faturamento no digital, sobre como criar conteúdos, que estratégia usar. Então, eu somo muito das coisas que eu vivenciei para lançar meu produto. E eu falo assim, eu acreditei muito no meu potencial. Eu acho que é isso que falta um pouco para as pessoas. Entender que se não der certo, tudo bem, mas a gente precisa tentar. Claro. E simplesmente a oportunidade, ela sempre vai acontecer, mas você precisa estar disposto e conseguir enxergar ela de alguma forma. Que foi isso que eu fiz. E o que faz hoje, como que a pessoa pega esse conhecimento e transforma num produto no digital? Então, que nem eu falei, você precisa primeiro escrever esse produto, esse método, essa mentoria, o que vai ser. Precisa ter a parte teórica antes. Não adianta você fazer uma arte, dizer que está lançando uma mentoria e aí seja o que Deus quiser. Não dá. Precisa estruturar. Então, eu tenho também a mentoria avançada, né? Que aí seria de lançamentos, para a pessoa aprender o que vai ter no primeiro módulo, o que vai ter no segundo módulo, né? O que vai ser gravado, o que vai ser ao vivo, o que vai ter no grupo. Ai, desculpa. O meu alarme. Não tem problema. Ô, Gu, pode deixar, depois eu corto. Obrigada. Então, o que vai ter no meu produto? Eu até separei aqui algumas ideias, né? De transformar conhecimento em produto, em lucro, né? Você pode lançar mentoria, consultoria, que mentoria é diferente de consultoria. Qual é a diferença? Então, mentoria, você vai tá ali junto com o seu cliente, tá? Se for em grupo, você vai ter o grupo, vai ter grupo no WhatsApp, vai ter encontros. Eu gosto de fazer encontros ao vivo. Você vai ter também, eu gosto também de ter aulas gravadas, porque senão você acaba tendo que repetir sempre a mesma coisa. Então, já grava a tua metodologia em aulas curtas para ser prático aí para o teu cliente. Anteriormente, as minhas aulas eram enormes, né? E aí eu fui fazendo pesquisa com os meus alunos, e aí fui percebendo essa necessidade, né, de gravar as aulas curtas, mas validadas. Então, assim, primeiro faz uma turma para validar o processo. Depois você grava. Muitas pessoas fazem o quê? Fazem ao contrário. Primeiro eu gravo, depois eu vendo. E aí fica correndo atrás do próprio rabo para tentar vender aquilo que está lá gravado. Enfim, você pode. Então, a mentoria, você tá junto ali com o teu cliente, né? Então, geralmente as mentorias têm. Você faz mentoria curta, né, de algumas horas, mas você tá ali com o teu cliente, certo? Sim. Então, você pode ter mentorias de 1 mês, né, várias semanas, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Por isso, high Mas ticket. você tá ali. Isso. Por isso também a importância do high ticket, né, de você ter uma opção high ticket.
A consultoria. A consultoria pode ser de algumas horas, 1 hora, meia hora, enfim, 2 horas, que você vai falar para o teu cliente o que fazer, mas você não vai ficar ali com ele lá fazendo. Entendeu? Você não vai ficar acompanhando. Você pode até dar de bônus um acompanhamento pelo WhatsApp para ele tirar algumas dúvidas depois. Mas é uma dúvida pontual que ele quer sanar e você vai lá e orienta ele com alguma estratégia, com alguma ferramenta, enfim, que você vai ajudar a pessoa. Então, essa é outra oportunidade. Os produtos digitais, né, gente? Sim, são inúmeros, infinitos, mas alguns mais conhecidos, e-books, cursos, treinamentos, workshops. Hoje em dia está muito comum, né, em voga, as imersões híbridas, né? Então, uma parte das pessoas estão ali ao vivo, num evento. A primeira que eu fiz foi assim. Então. E outra parte tá online, então eu também já fiz eventos assim, é muito legal, né? O próprio podcast, esse aqui é um super produto, que a pessoa, como você, né, mostra sua autoridade e pode comercializar o espaço. Você pode comercializar a própria entrevista, Sim. Enfim, várias formas aí de monetizar. E-books, programas de áudios também. Muitas terapeutas, eu sei que os seus amigos, seu público, né, tem bastante terapeutas, o meu também. Terapeutas, mentores, podem fazer aí programas de áudio, né, que vai orientar aí o cliente dele. Enfim, né, tem infinitas possibilidades, né, de transformar em produto digital. E um lugar como esse aqui, né, para gravar, né? é maravilhoso, gente. Dá muita autoridade. Então, a hora que você tem um produto gravado num estúdio, faz outra diferença do que você ter um produto gravado em casa com uma parede branca atrás, né? Sim. E, Ká, você já acompanhou mais de 40 lançamentos. O que todo infoprodutor ele precisa saber antes de começar um lançamento? Todo infoprodutor. Ótima pergunta. Muitos acham que é simplesmente gravar, abrir o carrinho e tchau! Não! Tem todo um trabalho para ser feito antes, durante e depois. Então, o expert que tem o desejo aí de lançar um produto digital não é venda dormindo, é venda dormindo. Sabe aquela promessa ilusória? Sim. Gente, para vender dormindo, né? Para eu receber um Pix enquanto eu estou no meio da entrevista, para eu receber as vendas, receber a placa, né, da Eduz, não foi vendendo dormindo, foi acordada, né? Enquanto muitos estavam dormindo. Então, muito estudo. Então, estudar a persona, estudar o mercado. Qual é o preço que eu vou cobrar? Preço também é posicionamento, né? Se eu puser um preço errado, também pode ser ruim, né? Quais os conteúdos que eu vou fazer para gerar esse desejo? Em quais plataformas? Onde que eu vou divulgar? Hoje em dia, eu tenho feito muito essa estratégia, né, de network, que você também faz. Sim. Então, unir o digital com o presencial. Então, não dá mais para a gente ficar só no digital ou só no presencial. Hoje a gente vai no presencial, o que as pessoas perguntam? Qual é o seu Instagram? Se você vai num evento de business ou de executivos, de empresas, qual é o seu LinkedIn? Você tem podcast? Você tem YouTube? As pessoas perguntam, elas querem saber o que você pensa, com quem que você anda. Então, outra coisa muito importante que eu até anotei aqui para falar são as mesas. Que mesas você está sentando? Com quem você está se conectando, se associando? Isso faz muita diferença para as pessoas tomarem a decisão de comprarem de você. Então, a gente precisa escolher aonde a gente vai, os podcasts que a gente vai. Então, a gente precisa escolher os networks, as mentorias, porque mentorias também abrem muitas portas. Por exemplo, a Kátia Teixeira. Outra oportunidade, né, que foi o meu primeiro sim para a Kátia Teixeira, foi o livro Quais de Mim Você Procura, que eu vou te convidar também para participar. Esse foi, assim, uma abertura, tipo um portal de oportunidades. Você acredita que eu vou participar de um agora, daqui 2 meses? Chama legal. Olhos de Águia, com 30 coautores e empreendedores. Então. Mandei a história ontem para fazer o capítulo. Parabéns, é isso, gente. Como abrem oportunidades. Imagina, 30
pessoas, empreendedores, enfim, esses coautores vão começar a te conhecer. E também vão poder te indicar. Mas, Cá, sabe por que eu acho que as pessoas não têm essa visão ainda? Porque elas não confiam nelas. Ela pensa, como é que eu vou cair no meio de 30 empreendedores, vão perguntar o que eu faço e eu não sei falar o que eu faço. É isso, então por isso que precisa, né? Investir em comunicação, investir em aprender mentores. a se comunicar melhor. Exatamente, Perfeito. em mentores. Cá, estamos indo pro final. Que delícia esse papo com você. Obrigada. Agora a gente vai fazer um bate-bola rápido. Você pode responder numa frase ou apenas numa palavra, tá bom? Posicionamento digital para você é? Dizer o que eu faço com propósito, brilho no olho e alegria. A maior chave da escala de um empreendedor é? Chave da escala é... Ai, meu Deus. É você unir preço, valor e também audiência. Que para escalar, né? E o que você falaria para Carol Prieto de 10 anos atrás? Opa! Ai, gente, nem 10 anos atrás não era nem empreendedora. 20 anos atrás, vai. Pequenininha, quando você começou a pensar em... Né, agora eu vou ter que trabalhar para ganhar minhas contas. Como é que eu faço? Ixi, aquela criança lá atrás. 30 anos, tá? Eu só tenho cara de nova, né? Mas cara tenho 30 anos de experiência já, gente. Enfim, o que eu falaria para Carol? Para acreditar nos seus sonhos, que aquela vida pode ser muito melhor, né? Então, hoje a minha vida é muito melhor do que eu pensava, graças a Deus. E eu enxergo que ela pode ainda ser melhor. Por afinal, sempre pode melhorar, que é uma frase que eu sempre uso. Com certeza, Cá. Obrigada pela sua presença aqui no MentoraCast. Quero agradecer a todo mundo aí de casa que ficou com a gente até aqui. Daqui a pouco a gente vai ter o próximo episódio, o 7º episódio. E, claro, sempre agradecer a Box 404 Studios por dar essa oportunidade para a gente poder realizar não só um sonho, mas trazer autoridade, entender como as pessoas elas valorizam o posicionamento, como elas valorizam o podcast, como isso traz uma outra visão, você vai ser outra pessoa se você investir na sua imagem aqui no Box 404. Quero compartilhar com vocês as minhas redes sociais. O meu Instagram é @larilimatransforma. Como eu disse, sou mentora de comunicação e ajudo você a desenvolver habilidades e estratégias para gravar seus conteúdos de forma descomplicada. E aqui no YouTube é Lari Lima Comunica. E agora a Cá vai compartilhar um pouquinho das redes sociais dela também. Então, me sigam lá, @Carol Prieto Mentora _ no Instagram, no Facebook também. No YouTube é Carol Prieto. Muito obrigada. Muito obrigada pelo tempo de vocês aqui junto com a gente e até o próximo episódio. Tchau!